Os milionários estão camuflados entre nós, e certamente você não seria capaz de identificar quem são essas pessoas no seu dia a dia. Isso porque muitos milionários não aparentam ser ricos, optam por roupas e carros simples parecendo com qualquer pessoa comum. Thomas Corley, em seu livro Os Hábitos dos Ricos, os hábitos diários de sucesso dos indivíduos endinheirados, identificou 4 tipos de milionários que podem servir de inspiração para você. E por mais que muitos tenham um estilo de vida mais simples, não significa que estão vivendo uma vida miserável de necessidade e escassez. Muito pelo contrário. Embora estejam vivendo muito abaixo de suas possibilidades, têm o conforto que qualquer pessoa sempre sonhou. A forma que essas pessoas lidam com suas finanças podem ser replicada por qualquer um e eu posso provar. Thomas Corley baseou seu livro em um estudo de 5 anos que entrevistou e analisou os hábitos de mais de 200 milionários, identificando suas características de personalidade, carreira e hábitos de gasto. Os comportamentos e práticas diárias que distinguem pessoas ricas das demais. Se você também quer se destacar, fique comigo até o final desse vídeo. Já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, pois aqui temos muitos vídeos relevantes para o seu crescimento. Venha comigo. E foi nessa pesquisa que Corley descobriu que existem geralmente 4 tipos diferentes de milionários. Tem os alpinistas corporativos. São pessoas que trabalham para grandes empresas e dedicam tempo e energia para subir na hierarquia corporativa. Eles geralmente alcançam cargos executivos de alto nível e recebem salários e bônus substanciais. Seu foco é no avanço corporativo, com dedicação à carreira e ambição. Em seguida, os virtuosos. São especialistas em seus campos de atuação, muitas vezes com educação formal avançada, tais como médicos, advogados, engenheiros, entre outros especialistas técnicos. Eles são altamente pagos por suas habilidades específicas e conhecimentos. Em resumo, estão entre os melhores no que fazem e são bem remunerados por sua expertise. E isso é um requisito comum para esse tipo de milionário. Outro tipo de milionário são os sonhadores. São empreendedores ou indivíduos que seguem suas paixões e sonhos, como iniciar seus próprios negócios, tornar-se atores, músicos ou escritores. Eles são recompensados financeiramente por trabalharem em áreas que amam e têm o potencial de ganhar rendimentos ilimitados, pois o fato de serem empreendedores os torna únicos e não tem um limite fixo de renda como um empregado tradicional. Sua paixão pelo trabalho e o empreendedorismo geram a esses milionários potenciais de ganhos ilimitados. E por fim, os poupadores e investidores, aqueles que acumulam suas riquezas por meio de práticas disciplinadas de poupar e investir ao longo do tempo. Eles mantêm um estilo de vida normal e consistentemente colocam uma parte significativa de sua renda em um investimento de longo prazo. Um dos exemplos mais emblemáticos é o caso de Luiz Barsi Filho. Ele é considerado um dos maiores investidores individuais da Bolsa de Valores brasileira, mas vive uma vida simples e modesta. Barsi começou como engraxate e, através de investimentos consistentes e cuidadosos, construiu uma fortuna estimada em bilhões. Mesmo assim, ele leva uma vida simples e corriqueira, provando que o segredo para a riqueza está na disciplina e na visão de longo prazo. Barsi é um defensor fervoroso da educação financeira e acredita que qualquer pessoa pode alcançar independência financeira com conhecimento e paciência. Ele investe principalmente em ações que pagam bons dividendos e é conhecido por sua estratégia de longo prazo. Outro exemplo é o caso de Ronald Read. É o milionário desconhecido citado por Morgan Housel no seu livro A Psicologia Financeira, outro livro fantástico que também recomendo a leitura. O Ronald Read era um zelador e frentista em Vermont, nos Estados Unidos. Apesar de seus empregos modestos, ele silenciosamente acumulou uma fortuna de 8 milhões de dólares. E como ele fez isso? Através de investimentos inteligentes e vivendo uma vida simples. Ronald adorava visitar a biblioteca, mas ninguém sabia que ele era milionário, até que faleceu e deixou sua fortuna para o hospital local e a biblioteca. Esses exemplos reforçam que não importa qual seja o seu emprego, o quanto você ganha, quais são suas credenciais ou que oportunidade você encontra.
Muitos poupadores e investidores são investidores autodidatas, ou seja, eles criam suas próprias oportunidades, pois são indivíduos que dão prioridade em aprender e fazer por si mesmo, com disciplina financeira, onde priorizam ao consumo consciente com economia e gastos controlados, e ao mesmo tempo um investimento constante, e estão sempre em busca de maneiras inteligentes de construir riqueza. Esse grupo de milionários é o mais próximo das pessoas comuns e demonstram que se tornar milionário é possível para qualquer um, independentemente de sua ocupação. Por mais que no senso comum, quando imaginamos um milionário, venha à cabeça um executivo bem-sucedido na capa da Forbes ou alguém que teve uma ideia revolucionária e inovadora, nem sempre isso é uma verdade, pois existem muitos milionários que alcançam esse status sendo pessoas comuns que investem de forma consistente. Veja que para ser um investidor autodidata tem a menor barreira de entrada, não sendo necessário ser um gênio das finanças, ter diversos diplomas ou até mesmo trabalhar horas analisando balanços, economia global e gráficos. Esses milionários não assumem grandes riscos, mas investem em oportunidades comprovadas com histórico de crescimento, com estratégias de economia comum e investimentos para acumular riqueza ao longo do tempo. Qualquer pessoa, mesmo aquela vindo de uma situação de pobreza, pode investir. Para começar no caminho certo e iniciar sua jornada para a riqueza, a chave é poupar e investir com paciência. Corley descobriu que, para se tornar milionário como investidor autodidata, é importante manter as despesas em 80% ou menos da renda líquida. Ele identificou que esses investidores economizam pelo menos 20% de sua renda e investem religiosamente esse dinheiro. Implantar uma filosofia de ser mais econômico, ter cuidado e zelo com o dinheiro e recurso, de forma a evitar desperdícios desnecessários e priorizar o investimento é essencial no processo de se tornar um milionário, e este é o método mais comum entre os participantes do estudo de Corley. Esses poupadores e investidores categorizaram suas despesas de forma a permanecer consistentes e evitar gastos desnecessários. A maior fatia do orçamento de qualquer pessoa é geralmente a moradia. Muitas vezes as pessoas compram casas muito grandes para sua renda ou alugam imóveis muito caros, que têm um custo de manutenção elevado e comprometem uma fatia maior de seus recursos. E o fato de não querer morar de forma mais modesta e fazer outros tipos de sacrifício acaba resultando em gastar uma grande parte do salário apenas para manter um teto sobre sua cabeça. Os investidores autodidatas milionários mantêm seus custos de moradia em 25% ou menos da renda líquida mensal, optando por casas ou apartamentos menores que reduzem não apenas o aluguel ou a prestação, mas também os demais custos de moradia, como condomínio, IPTU, taxas e custos de manutenção do imóvel. E esses indivíduos também sacrificam a localização privilegiada em troca de economias significativas. Eles entendem que aceitar morar em um bairro menos nobre permite que economizem e invistam agressivamente, evitando gastos excessivos nesta categoria. Para uma pessoa como você e eu, manter a moradia em 25% do orçamento realmente não é uma tarefa fácil, mas a lição principal é que os milionários gastam apenas o necessário com suas acomodações, sem se basear em normas sociais ou no desejo de ostentar. Então, deve adotar a mesma mentalidade, especialmente se estiver seguindo o caminho de investidor autodidata para conquistar a sua liberdade financeira. Eles destinam apenas 15% ou menos de sua renda líquida para a alimentação. Eles não estão comendo fora em restaurantes caros regularmente. Se mantém consciente de quanto dinheiro gasta nessa área. No estudo de Tom Corley, os milionários gastam apenas 5% ou menos de seus rendimentos líquidos em transporte. Fazendo um paralelo com a nossa realidade, 5% é extremamente baixo e desafiador, uma vez que o transporte é a segunda maior despesa para a família média do Brasil, logo atrás da moradia. No entanto, os investidores autodidata milionário gastam menos de 5% de sua renda líquida em transporte, incluindo pagamentos do próprio carro, seguro, IPVA, pedágios, gasolina, reparos e manutenção. Mesmo que milionários ocasionalmente tenham carros caros, isso não significa que gastam uma grande parte de sua renda neles. Algumas formas de economizar nesta categoria pode ser poupar dinheiro para comprar um carro, usar o transporte público quando possível e ainda cuidar bem
bem do seu automóvel, com manutenções regulares e cuidados adicionais, como dirigir com paciência, por exemplo, pois além de economizar no combustível, o risco de colisão e desgaste do carro é muito menor. Se conseguir preservar seu carro por 10 anos ou mais, desde que ele esteja em condições de uso e se mantenha econômico, vai evitar perder dinheiro na troca do carro e estará acelerando o seu caminho para a riqueza. No estudo de Corley, os milionários gastavam apenas 5% ou menos na sua renda líquida em vestuário. Apesar do que a mídia possa sugerir, a maioria dos milionários não gastam fortunas em marcas de grife e joias. Eles preferem roupas de marcas genéricas, o que ajudam a se misturar com a população em geral e manter suas finanças em ordem. Gastam apenas 5% ou menos de sua renda líquida em viagens e férias, além de buscar opções para maximizar seu poder de compra, com negociações de descontos, pacotes, cashback e milhas. Isso é bem diferente da classe média, que muitas vezes gasta grandes somas em suas férias anuais. Por exemplo, uma viagem em família para a Disney pode custar um pouco mais que 20 mil reais, o que é 25,64% de uma renda familiar de 78 mil reais no ano, baseado em um casal médio de salário de 3 mil reais mensais cada um. Os milionários preferem gastar de forma razoável em férias, não se privando de viagens e lazer, mas escolhendo destinos e atividades que não esgotem suas finanças. Gastam menos de 10% de sua renda líquida em atividades como sair para bares e restaurantes, ir ao cinema, comprar livros e usar serviços de streaming. Eles mantêm um estilo de vida equilibrado e modesto para não comprometer suas economias e investimentos. Para se tornar um investidor autodidata milionário, é importante economizar pelo menos 20% de sua renda. Por exemplo, se você ganha R$ 2.500 por mês, deve economizar e investir pelo menos R$ 500 todos os meses, reduzindo despesas maiores como moradia e transporte e buscando aumentar sua renda ao longo do tempo e proporcionalmente ir também aumentando os seus aportes e investimentos, é possível alcançar a liberdade financeira. Isso nos mostra que riqueza não é apenas sobre acumular dinheiro, é sobre fazer escolhas inteligentes e causar um impacto positivo em sua vida e as pessoas ao seu redor. Esses milionários do estudo de Corley provaram que qualquer pessoa, independente de sua origem, pode alcançar seus objetivos financeiros. Por isso, eu indico que assista esse vídeo que está passando aqui na tela para complementar esse raciocínio. Clique e nos vemos lá. Ative o lucro em sua vida, lucrative sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo.